Fala pessoal, hoje um dia especialíssimo. A gente está aqui na Arena Farmaconde gravando um podcast que a gente chama de podcast itinerante. Que a gente leva todos os equipamentos para poder gravar o podcast no ambiente do convidado, né? No escritório ou se a pessoa quiser cozinhar ali, filmar. E eu estou aqui com a Isabela. Passou aqui. Olá, boa Eu já tarde. peguei ela ali. Ela é arquiteta. Me raptou. Isso. A gente já se conhecia, né, de outros encontros do próprio Empreenda Vale, né? Sim. E aí eu peguei ela para a gente bater um papo. Conta um pouco aí a sua história na arquitetura. Como é que foi? Eu quero ser arquiteta. Por que ser arquiteta? Como é que foi essa construção aí? Tá. A minha história na arquitetura, ela começou desde muito novinha. Então, Sim. desde 5 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser arquiteta. Eu fazia casa até para Joaninha, que eu encontrava no colégio. Eu fazia casa Então a para ela. casinha de boneca era Exatamente, amava. maravilhosa. E com 12 anos de idade, eu descobri o mercado dos projetos 3D. Sim. Então, estava começando ainda nessa época. E eu tinha contato com arquitetos. Eu tinha 12 anos na época. Certo. Então, eu comecei a entrar nesse mundo. Fala pertinho que Tá. o som aqui tá bem... Tá. Vê aí. Então, eu comecei a entrar nesse mundo da arquitetura através dos projetos 3D quando eu tinha 12 anos de idade. Aham. Sempre fui apaixonada por arquitetura, mas comecei nessa época. Então, quando eu fiz 17 anos, mais ou menos, eu já corri para fazer um curso de design de interiores, porque, né, eu queria realmente me profissionalizar no mercado. Não só fazer projetos 3D, eu queria entrar como designer, arquiteta. Entrei na faculdade e agora eu sigo... Eu falo assim, eu vivi arquitetura desde pequena, então Sim. não tem como... Você trabalhou com algum outro arquiteto durante a faculdade? Trabalhei. Antes da faculdade, eu fazia projetos freelancer, né, para Sim. outros arquitetos e engenheiros. E durante a faculdade eu fiz sim um estágio, então precisava do estágio. E depois, na verdade, durante a faculdade a gente abriu nossa empresa, que tinha o João, que era engenheiro. Sim. Então a gente começou a nossa empresa muito, muito novo. No segundo ano da minha faculdade a gente já estava com a empresa João, aberta. seu marido. João é meu marido, nosso engenheiro da Hoje, empresa. naquela época era namorado ainda. Na verdade a gente é noivo, mas marido, né, tudo junto. Já tá ali A gente há um fala bom tempo sócio já, de né? vida e de negócios. Beleza. Mas quando dá certo é muito bom. Ah, sim, Minha esposa com também certeza. trabalha comigo, né? Você conhece, Uhum. a gente sempre se encontra aí Sim. nos caminhos aí. Mas e aí, conta aí, como é que depois da faculdade, os desafios de começar na profissão? Então, eu acredito que eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu comecei antes da faculdade. Entendi. Então, eu não tive aquela pressão de terminar a faculdade e falar, e agora? Sim. Na verdade, eu estava louca para terminar a faculdade, porque eu não via a hora de só trabalhar e não ter mais que estudar. Certo. Então, eu adorava ir para a faculdade, mas eu queria só cuidar do nosso escritório logo de uma vez. E não ter que estudar e ir para outro trabalho e fazer o meu trabalho. Então, assim, eu queria uma coisa só. Eu queria poder focar na minha empresa. E a faculdade, querendo ou não, ela dificultava um pouco esse processo. Sim. Mas eu não tive essa dificuldade de começar uma vida pós-faculdade. Porque a minha vida começou antes da faculdade. Beleza. Muito bom. E como é que está o mercado? Como é que foi a pandemia para você? Maravilhoso no sentido profissional. Não tem Sim. como falar que a pandemia foi maravilhosa, né? A pandemia foi complicada. Mas a construção civil bombou, né? Bombou. Não teve como falar que a arquitetura foi um dos nichos que mais cresceu na pandemia. Então, em questão profissional, eu acho que foi um dos anos que, na verdade, startou um pouco a nossa empresa, né? Nossa empresa Sim. era uma empresa que estava iniciando. Na pandemia, a gente fez um boom gigantesco. Então, eu e o João, Sim. a gente correu para... Nossos primeiros funcionários, inclusive, foram na pandemia. Então... Legal. E como é que está o mercado agora, 2024? 24 está excelente, tá? Sim. Excelente. 2023, na nossa empresa, eu senti que foi um ano extremamente comercial. Então, só projetos comerciais para a nossa empresa. Sim. Claro que cada um tem um nicho. E 2022, eu senti que foi um pouco mais fraco. Mas Sim. esse ano eu senti que está voltando com tudo, residencial, comercial, tudo. Eu acho que demorou um pouco aí a mudança de governo, tal, tudo. Sim. O pessoal um pouco de medo de investir num imóvel novo. Mas agora, esse ano, para mim também, eu estou sentindo, né, que
as coisas já estão deslanchando. Sim. E também eu vejo que, como teve aquela euforia na época da pandemia, né? E depois da euforia sempre tem uma calmaria, né? Então, o pessoal gastou muito, os materiais subiram muito, e isso também fez com que as pessoas ficassem um pouco assustadas e com medo até de investir no imóvel, né? Uhum. Não, que mudava, a gente não conseguia falar para o cliente, olha, sua obra vai custar isso, porque piscava, dava alguns dias e o preço dobrava, triplicava, não tinha nem como mensurar quanto que ia custar a obra do cliente. O aço, que o pessoal fala, né, dobrou o valor, então você pagava 1.000, agora é 2.000, né? E assim, exatamente. eu me lembro que no final, né, teve muita dificuldade também por conta de os clientes começavam o imóvel e tinham um X para fazer. E chegava o final da obra, o dinheiro dele não dava para terminar porque o material subiu demais. E aquilo causava um estresse, né, com o empreiteiro, com todo mundo, né, com ele e com o imóvel que estava ali, aquela coisa sem terminar ainda, muita dificuldade, né? A gente tem até uma brincadeira no escritório. A nossa meta é que o cliente consiga chegar na fase do paisagismo com dinheiro no bolso para executar o paisagismo. Tem uns que conseguem, né? Porque a gente fala assim, olha, vamos lá, vamos devagar, vamos mensurar quanto custa a obra, né? É muito importante isso, porque senão, chegando no final, ele gastou tudo na primeira parte, que é muito importante, é uma das partes mais importantes. Sim. Uma casa sem estrutura não, né? Não vai para frente. E quem quiser contratar a Isabela, conta pra gente como que faz. Manda mensagem que a gente vai, que seja Qual que são as redes sociais suas? Tá. O meu Instagram é Isabela, com 2 L's, _decor. Sim. E se também me chamar no meu WhatsApp pessoal, eu não lembro o número da empresa, mas o meu WhatsApp pessoal é 12 99731 8002. Quais tipos? São projetos de arquitetura e também projetos de interiores? Isso, arquitetura, interiores, tanto comercial quanto residencial. E também a gente trabalha muito com projetos comerciais. Eu já falei residenciais e comerciais. Não tem problema. Eu fico nervosa, gente. Você viu, as câmeras filmando a gente aqui, câmeras. Hoje a gente tá chique aqui. Pegaram de surpresa aqui andando. Que beleza, né? Tá bom demais. Maravilha. Gratidão, Isabela. Depois eu te mando o link. Você foi a primeira a participar aqui do nosso já estreiei o podcast. Do estúdio itinerante aqui do Mans Studio. Aqui na Arena Farmaconde, está muito lindo, um telão maravilhoso aqui no nosso stand. Sim. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Obrigada. E chama a gente para construir o sonho de vocês. Com certeza.